Fala pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Começar aqui hoje agradecendo por todo mundo o apoio que vocês me deram no último vídeo. Sucesso inacreditável, vídeo com maior visualizações do meu canal no menor tempo. Isso é muito legal, espero que vocês tenham gostado. E continuem passando para seus amigos, várias pessoas se inscreveram. Isso ajuda bastante a fazer o fisiculturista crescer. O próximo vídeo que eu ia gravar hoje, de passagem, era um vídeo sobre Data Science. As pessoas estão me pedindo e querem saber mais do que é Data Science. Eu já tinha planejado fazer tudo, tinha escrito o roteiro, mas surgiu um outro vídeo que é ligado a algum dos últimos vídeos que eu fiz, então eu vou comentar ele primeiro e depois eu faço sobre esse vídeo de Data Science. O Ricardo Galvão e o Salles, o ministro do Meio Ambiente, participaram de um programa na Globo News, onde eles estiveram discutindo os últimos acontecimentos e teve bastante coisa lá que eu acho que é importante ser dita da questão do INPE, do desmatamento na Amazônia e assim vai. E aí o pessoal da Science Vlogs Brasil, que diga-se passagem, é o grupo que eu faço parte, que é dos divulgadores científicos brasileiros, é um grupo que é formado por divulgadores, todos cientistas profissionais, e lá a gente tem um grupo onde a gente conversa certas coisas, e lá o Felipe Figueiredo e a Tabata me pediram para fazer um react desse vídeo, então eu vou, já que eu fiz um, porque não fazer dois, vou fazer alguns comentários sobre o que aconteceu lá. Então, vamos fazer isso agora? Ministro Galvão, Marcelo, sejam todos muito bem-vindos. Ministro, eu começo pelo senhor. O senhor tem dito em vários lugares e oportunidades que os números recentes sobre o desmatamento da Amazônia foram manipulados. Como, ministro? Explica pra gente. Bom, primeiro, eu não tenho dito que os números estão manipulados. O que está manipulando é a forma de apresentar os números e é o sensacionalismo criado em torno dessa forma. Por que eu digo isso? O próprio DETER, o Dr. Galvão talvez possa confirmar isso, já diz textualmente no seu site. Vamos lembrar para quem nos assiste que o senhor está falando do sistema usado para monitorar o desmatamento, que ofereceu esses números recentes objeto de tanto debate. Exato. Vamos lá. São dois sistemas. O PRODES, que é anual, e o DETER, que faz o mês a mês. Mas o DETER, que faz o alerta de desmatamento, está dito textualmente no site do INPE que o DETER não se presta para medir desmatamento. Medir. Portanto, se você não pode medir, também você não pode comparar. Você não mede antes, não mede depois, portanto não tem como comparar. E por que isso? Porque ele tem uma série de questões, ele não vai direto no mesmo lugar novamente, a recorrência das imagens não é a mesma, o lapso temporal de comparação não é o mesmo, enfim. Então, não é uma crítica aos dados propriamente dito, ou à produção dos dados, ao contrário do que se disse por aí, que nós estamos discutindo o termômetro. Nós não estamos discutindo o termômetro, nós estamos discutindo o sensacionalismo em torno da leitura dos dados que são apresentados. Por quê? Porque esses dados servissem realmente, ao contrário do que diz no site, para isso, poderiam ser utilizados. Mas não serve. Aí, quando nós mostramos que não era bem assim, veio... Então, começar aqui, tem vários pontos que eu posso falar sobre isso. Começar falando que o DETER, ele sim, como eu expliquei até nos meus vídeos anteriores, é um sistema de monitoramento. Então, o que acontece é que a primeira função dele é poder identificar áreas que possam ter problemas, e essas áreas vão ser depois utilizadas, vão ser investigadas por uma investigação mais criteriosa, manual, ou a pessoa vai lá e olha se existiu ou não desmatamento. Ou seja, o DETER ele foi criado originalmente para você encontrar áreas que estavam sendo desmatadas e com isso você ativar uma investigação física do IBAMA. No entanto, isso, como qualquer métrica possível, é uma métrica proxy para outra coisa. Significa o quê? O DETER ele é uma métrica, ele é um sistema de monitoramento que ele mede mais ou menos a mesma coisa do PRODES. Então, como isso, ele pode ser utilizado como indicador do que o PRODES pode fazer. Então é aquela coisa, é você pegar e medir uma métrica que é mais fácil de se medir para poder identificar uma outra que é muito mais cara de medir. É tipo aquela mesma coisa do exame da AIDS que você faz em casa ou o exame da AIDS que você faz no laboratório. Um é uma indicação muito mais simples, barata,
e o outro é a indicação muito mais refinada, mas que é difícil de se fazer e se gasta bastante tempo para poder fazer. Então isso significa o quê? Que o DETER, ele, tudo bem, ele foi criado originalmente para um sistema de monitoramento, mas ele permite você fazer uma escala e utilizar ele como indicador prévio do que seria o PRODES, e além disso, isso é feito não de agora, isso é feito há muitos e muitos anos. E existe todo ano, quando você tem o PRODES, que é o mensuramento anual, comparado com o DETER, você vê que os dois têm um baita de um ajuste e eles têm um acordo muito grande. E então é por isso que o DETER foi se unido ao PRODES e é utilizado para poder fazer esse monitoramento mês a mês, que é lançado pelo INPE, mas isso não é de agora, isso é feito há muito, muito tempo. Então, quer dizer, o Salles está falando besteira aqui. O argumento que poderia ter sido dito por quem o apresentou lá atrás, não, isso é só uma tendência, enfim. O que nós mostramos, portanto, é a interpretação e não o dado propriamente dito. Galvão, o dado dessa vez foi divulgado, apresentado de uma maneira diferente do que ocorria no passado, ou é assim já há bastante tempo? Não foi apresentado de forma diferente. Esse sistema foi implantado a partir de 2003, o sistema DETER. O ministro tem... Paper publicado em revistas científicas até. Está completamente correto que utilizar os dados para comparar áreas desmatadas desse ano com o mesmo mês do ano passado não está correto. Agora, isso nunca foi dito pelo INPE. Agora, o DETER oferece como indicadores as áreas nos seus alertas. Para quê? Para priorizar as ações do IBAMA. Então, a maneira que foi colocada, e eu considero que o governo, ministro, reagiu erradamente, muito fortemente, porque esse sistema DETER foi desenvolvido como serviço para o IBAMA. Quem tem acesso, sem nós passarmos nada, é o IBAMA, dia a dia, é só acessar o nosso sistema. Então não existe propriamente uma divulgação, os números estão lá. Então, e isso é muito importante ser dito. O IBAMA recebe os dados brutos diariamente do DETER pelos monitoramentos. Os dados são publicados com uma outra frequência para o público. Então, diariamente eles estão recebendo já aquelas coisas lá para o pessoal do IBAMA internamente. Então, estão lá. E o presidente Bolsonaro reclamou que nós não avisamos antes, essa é a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Eles têm os dados do IBAMA. Não cabe ao INPE divulgar nada, é simplesmente deixar disponível para o IBAMA. Então essa acusação não está correta e lembro que esses mesmos dados serviram, começando pela ministra Marina Silva, Carlos Mink e a que seguiu, esqueci o nome, Isabela, para reduzir substancialmente o desmatamento da Amazônia de 2004 a 2012, um fator enorme. Será que o Ministério, antes dos outros ministros, tinha maior capacidade de usar os mesmos dados? Mas ele voltou a crescer em 2012, né? Voltou a crescer em 2012. Vem crescendo desde 2012. O ministro tem razão. Aí, ministro... É engraçado aqui porque ele falou que os dados, o desmatamento vem crescendo desde 2012. Então, se a gente olhar o gráfico de desmatamento, a gente vê que no meio dos anos 2000 teve uma queda brutal mesmo no desmatamento. Depois de 2012, 2013 começa a crescer. Mas isso mostra que ele sabe, ou ele quis indicar que ele sabe que continua crescendo e é uma tendência que é o que os números do DETER têm indicado. O senhor está se referindo aos números do DETER, ao desmatamento como um todo? Sim. O que traz justamente a conclusão que nós procuramos. Primeiro, só uma colocação em que o Dr. Galvão colocou aqui. Quando nós criticamos a questão da prestação de informações, é porque várias informações, esses percentuais, portanto, que foram usados para o tal sensacionalismo, chegaram antes à imprensa do que ao IBAMA. Ele está falando besteira aqui. Os dados do IBAMA eles são recebidos diariamente, os dados brutos que saem dos satélites. Os dados que surgem na imprensa são publicados uma vez por mês num site, que é o Terra Brasília, vocês podem até olhar aqui, que ele vai lá e mostra qual que é esse desmatamento no mês a mês, como ele vai evoluindo. Então os dados que ele está vendo já estavam disponibilizados muito antes para o pessoal do IBAMA. Então o que ele está falando aqui está incorreto. E vamos imaginar, por acaso, que o IBAMA não estivesse recebendo.
Então era função também deles virem a público e informar isso. Mas eles nunca vieram informar que eles não estavam recebendo, porque não é, eles estavam recebendo os dados e só não agiram em cima disso. Quando o IBAMA foi se debruçar sobre os dados já estavam na imprensa. Essa foi a grande razão pela qual nós dissemos, olha, os documentos, os números, os estudos estão sendo disponibilizados para quem os quer interpretar de forma sensacionalista, como eu disse, que jamais dissemos que foi o INPE que fez essa interpretação sensacionalista. Mas de algum... Só dizer que o Bolsonaro falou que o Galvão estava a serviço de ONGs estrangeiras. Então, quer dizer, não falou muito, né, Salles? Quem que não falou? De uma forma, a imprensa teve acesso. Tanto que o grupo o CENIMA, que é o grupo de monitoramento do IBAMA, foi surpreendido 3 vezes durante o mês de junho por informações que até um repórter em especial, sabia antes do que o próprio órgão governamental. Isso é inadmissível. Nós vamos falar. De novo, os dados sempre foram publicados diariamente. Essa ideia dele que o governo tem que saber antes é uma ideia defasada que não faz sentido nenhum do ponto de vista científico. Então, quer dizer, para variar, o Salles está falando sobre o que ele não sabe. Ainda bastante desses números, ministro, se eu estou entendendo, o senhor, em algum momento da sua fala, diz o seguinte: o desmatamento vem crescendo, sim, desde 2012, portanto, desde antes do atual governo, e o questionamento de vocês é de outra natureza. Não é, o senhor não está negando que o desmatamento esteja crescendo. Antes de fazer Cara de bunda dele ali para ter que só admitir isso, hein? mais perguntas sobre os números e para colocar o Marcelo na discussão. Marcelo, como é que o agronegócio observa o crescimento do desmatamento da Amazônia em alta novamente? Qual é o impacto para vocês? Renato, em primeiro lugar é o seguinte, o desmatamento, vamos pegar o desmatamento ilegal, ele é causado por diversas formas de criminalidade. Só que ele cola diretamente no agronegócio. Se a gente olhar o desmatamento hoje como um todo, a boa parte dele vem de grilagem de terra, por falta de regularização ambiental. A boa parte da Amazônia é devoluta, então se não tem dono, vira uma festa. Então isso é um fato. A maior parte do desmatamento hoje em dia é feito por grilagem, que de alguma maneira lá pra frente acaba caindo no agronegócio. Mas sim, a ideia original que é feito é pela grilagem para poder pegar áreas que não seriam vendáveis e transformar isso em área vendável. Uma boa parte do desmatamento advém de assentamentos e de pequenos agricultores. Quando o ministro Mink levantou isso alguns anos atrás, foi um verdadeiro terror. Então, a menor parte do desmatamento ilegal vem de grandes empresas. Então, mas isso cola no agro. Nós estamos levantando agora uma outra questão, que é uma questão importante. Até o dado momento, todo esse desmatamento ilegal foi deixado pura e simplesmente na conta do governo, como se fosse responsabilidade simplesmente do governo por isso. E nós entendemos que não, entendemos que isso é um problema da sociedade como um todo. Então, no nosso último congresso agora, nós criamos um desafio para o nosso setor. Já que o setor do agronegócio é o que mais apanha no mundo por questão de desmatamento ilegal, nós precisamos fazer parte desse processo juntamente com a sociedade e com o governo no combate do desmatamento ilegal no Brasil. Então é um novo paradigma, eu diria, porque em 519 anos de história do Brasil, ou 529, é a primeira vez que o setor do agro vem, uma parte dele, e se compromete a trabalhar fortemente contra o desmatamento ilegal. Nós ainda vamos falar muito desses números e de como eles são apurados, mas eu não quero correr o risco de deixar toda a nossa conversa sobre isso, aproveitando inclusive que o ministro está aqui e aproveitando a deixa do Marcelo quando ele fala do congresso recente da ABAG. E eu queria trazer para cá, ministro, uma declaração do presidente do Instituto CNA, que é um braço da Confederação Nacional da Agricultura, Roberto Brant. Ele disse no Congresso que o governo federal está prejudicando a imagem do agronegócio, construída lentamente com o tempo. Falar em garimpar em território indígena serve a quem? Ele pergunta. O governo deveria estar falando amorzinho. Shuri. Em métodos e processos para vigiar a Amazônia para valer. Como que o senhor avalia essa fala? Ele está olhando só o interesse da agricultura. Se ele olhar o interesse do Brasil, que é a função do governo, nós vamos identificar que o Brasil precisa dos recursos naturais que estão na Amazônia.
o Brasil precisa dar àquela população de mais de 20 milhões de pessoas que vivem na região da Amazônia alguma atividade econômica, e ela não vem da agricultura empresarial de larga escala, porque ela é sobretudo mecanizada, e também não vem da agricultura do centro-oeste, do sul e do sudeste. Tanto que há 20 anos nós temos essa visão que foi construída, como disse o Brandt, de imagem, e nem por isso a região da Amazônia saiu da miséria. Uma região rica em termos de recursos naturais, com uma população muito pobre. Então não houve o compartilhamento com esta população da Amazônia dos benefícios, e são bons benefícios a serem defendidos, auferidos pelo agronegócio. O que nós precisamos ter em vista é um governo para todo mundo. Não é um governo para atender trading, não é um governo para atender frigorífico, não é um governo para atender um grupo específico. É um governo de todos os brasileiros. E os brasileiros têm, na Amazônia, grandes reservas de ouro, grandes reservas de nióbio, de cassiterita, de diamante, enfim, uma riqueza muito grande. E existem formas de fazer a exploração desses recursos naturais de maneira responsável, preservando o meio ambiente, aliás, como vários países fazem. Nós demos um exemplo. Então, você pode falar que tem que ser feito de maneira responsável e respeitando o meio ambiente. Mas você próprio já admitiu que o desmatamento está crescendo, e a gente tem visto que nenhuma ação tem sido feita para poder tentar combater. Então, não é bem assim, né? A gente sabe que se respeitar o meio ambiente não é exatamente o que vocês estão fazendo, né, meu caro? A Noruega, que é a principal doadora do Fundo Amazônia, explora petróleo no Círculo Polar Ártico. E nem por isso é taxada de inimiga do meio ambiente, muito pelo contrário. Aí, quando o Brasil é instado a discutir sequer a exploração de petróleo na foz do Amazonas, vira uma grande discussão, vedando inclusive o próprio debate. Quer dizer, há dois pesos e duas medidas nesse sentido. E dessa mesma forma em vários outros temas. Eu acho muito engraçado o tom da conversa para o ministro do Meio Ambiente. Posso interromper? Eu gostaria de interromper agora para uma coisa muito importante, inclusive como o Marcelo falou, essa questão do governo e da mineração. Primeiro, lembrar que o óleo de palma, eu estava vendo uma publicação até de 2013 na Plus One, sempre o óleo de palma ele foi explorado por, o primeiro utilizando florestas nativas. O Marcelo até falou numa entrevista dele no ano passado sobre isso. O Brasil começou a Malásia 40%, o Brasil com 30%, mas nós tivemos a lei de controle disso, e eu fiquei até satisfeito, viu, Marcelo, lendo um artigo de colegas da Exalc lá de Piracicaba, que a empresa dele, a Agropalma, já em 99 começou a não usar florestas nativas, se eu entendo, e usar plantios a partir de terras degradadas e pastagens. Sabe? Isso foi muito bom, inclusive mostra como se agrega o carbono ao solo. Agora, lembrando também, ele se esqueceu aqui, mais uma apresentação dele, usar, por exemplo, a produção usando a biodiversidade da Amazônia, como disse o professor Carlos Nobre na entrevista no Globo News, tem muito mais penetração para fins sociais. Vou citar um número que ele falou numa entrevista dele, que uma família, a cultura usando óleo de palma para famílias, permite um retorno da ordem de R$3 mil, se eu lembro, por família por mês. Esse é um retorno enorme. Então eu pergunto, qual é o exemplo que nós temos de mineração na Amazônia? Serra Pelada, o que resultou daquilo? O que ganhou a população com aquilo? Então eu pergunto, nessa exploração de minério é muito rico, mas é uma riqueza que não precisa ser tirada agora. Nós temos que explorar a Amazônia usando a sua biodiversidade. Os minérios vão pegar as grandes empresas, não vai dar nenhum benefício para essa população pobre que pode trabalhar perfeitamente na exploração da biodiversidade. Existe uma questão muito mais complexa em relação a isso, que não é só a diversidade agora, onde vai sair os recursos agora. Existe toda a questão dos efeitos de se tirar isso. Todo mundo sabe. Você tem a questão da extração da umidade do ar, que sai da Amazônia, e isso caminha para o Sudeste, que altera a maneira como existe o ciclo de chuvas no Sudeste. Isso tem diversas características de clima, que dá a sobrevivência de outras regiões do continente
feitos pela Amazônia. Então, quer dizer, vai muito mais além. Você desmatar a Amazônia é um efeito ruim para outras partes do país, que você pode criar mais problemas em relação a isso. Isso o senhor vai responder, eu só queria dar oportunidade para o Marcelo, que ele está na fila, tentando entrar. E a pergunta só é a seguinte, por que não se fez isso até agora? Quer dizer, se é uma fórmula tão fácil... Puro arabautismo aqui, né? Então, quer dizer, por que não foi feito até agora? Quer dizer, vocês não falam que vieram para fazer o que era diferente? Faça algo que é diferente, né, meu caro? Não vem de cara de jogar a culpa nos outros não fizeram, então por isso que não dá. Então, óbvia de não usar os recursos naturais, não permitir a exploração da madeira, não permitir o agronegócio na região da Amazônia. Quer dizer... Além disso, esse fato que ele está falando que não foi feito, isso é uma coisa que é defendida pela ciência há muito tempo. Antes de eu entrar na faculdade, eu já ouvia falar sobre a exploração da biodiversidade amazônica, de explorar de maneira não destrutiva o que tem lá, de tentar entender que você pode ter capacidade para remédios, para compreensão de novas substâncias, de novos materiais que podem ser utilizados gerais sem destruir a floresta da região. Então, quer dizer, não é uma coisa que vem de agora, e não é porque outros governantes ignoraram que vocês podem falar que não foi feito e a ciência nunca falou, porque sempre falou. Tudo em torno, e que eu acho que é uma ideia correta, o professor Carlos Nobre falou isso lá, mas disse também que essas questões, tanto de mineração, madeira, etc., se agregadas valor, podem e até deveriam ser feitas na região. Então a minha questão é só a seguinte, por que não se fez até hoje? Se é tão fácil abrir a Marcelo, agora você já tem para responder o Galvão e o ministro. Eu gostaria de dar vários passos atrás. Eu acho que o que está faltando nesse momento histórico do Brasil, tá? O Brasil passa por um momento histórico e o mundo passa por um momento histórico. Se a gente avaliar as grandes movimentações que estão ocorrendo, as movimentações geopolíticas. Mas quando a gente olha para a nossa Amazônia, parece que a gente enxerga só o modelo 1.0 de desenvolvimento, que é esse modelo da agricultura tradicional, o modelo da mineração tradicional. Esses dias eu fiz um desafio para uma repórter que estava me entrevistando, para ela me citar quantas pessoas do meio empresarial citaram em alguma entrevista as oportunidades da bioeconomia voltada para a Amazônia. O agronegócio brasileiro tem um orgulho tremendo de falar que somos um agro tropical. E por ser um agro tropical, nós temos 2 safras, se irrigarmos, teremos até 3 safras. Mas, infelizmente, nós brasileiros não temos o orgulho necessário de sermos tropicais, de sermos donos da maior floresta tropical do mundo. E nunca, e nisso o ministro tem razão, nunca foi dado a devida atenção à Amazônia. Se tivesse sido dada a devida atenção, a gente não teria 80% da Amazônia em áreas devolutas. Então, assim, nós temos um campo riquíssimo de crescimento lá dentro, em todo tipo de economia. Por exemplo, hoje, o senhor citou lá, eu sou um produtor de óleo de palma, mas entre as minhas palmeiras tem 9 metros de distância uma da outra. Isso não é possível que em 2019 possa ser sustentável uma agricultura que tenha 9 metros de distância de uma palmeira para outra. Isso é muita terra perdida que tem que ser aplicada disso. Bom, independente de todas essas discussões, Renato, o mais importante é que entre percepção e realidade, o que ganha no mundo hoje é a percepção. Então, independente de todos os debates que a gente tenha que travar aqui dentro, até para rearranjar o modelo de desenvolvimento, e nisso o ministro está correto porque ele está rearranjando a casa, a maioria dos órgãos estavam muito bagunçados, mas a gente precisa fazer isso quieto, dentro de casa. Mudar a nossa governança dentro de casa, porque a percepção que a gente passa volta contra a gente. E contra a percepção é muito difícil a gente lutar. Nós fazemos monitoramento de mercado internacional só pelo Twitter. E nos últimos 7 meses foram 144 milhões de pessoas. Ou seja, muito mais do que isso, se você só pega a primeira entrada, 144 milhões de pessoas que de alguma forma leram uma matéria negativa sobre o agronegócio brasileiro. Pois por falar nisso, eu ia deixar a repercussão internacional para depois, mas vamos colocar aqui. Nessa semana, o Conselho de Exportadores de Soja dos Estados Unidos citou a reportagem de capa da Economist que declarava praticamente uma sentença de morte para a Amazônia,
inclusive atribuindo parte da responsabilidade a políticas do atual governo. E o exportador, o representante dos exportadores diz o seguinte: quem importa soja tem uma decisão importante a tomar: fechar os olhos para os danos ambientais ou comprar de forma sustentável. E daí estava, obviamente, puxando a sardinha para o lado, misto de sardinha com soja não ficou bom, mas estava puxando o interesse dos compradores para o lado da soja americana. A minha pergunta é a seguinte: essa imagem, antes da gente discutir um pouco mais a fundo por que essa percepção, essa imagem arranhada do Brasil na questão do meio ambiente, pauta de tantas publicações internacionais recentes, ela beneficia os nossos competidores lá fora? Não sejamos ingênuos. Tá? Se a gente pega a detração contra o agro brasileiro lá fora, uma parcela naturalmente vai vir daqueles que concorrem diretamente conosco. Tá? O fato do presidente não ter recebido o ministro francês deu mais repercussão aonde? Na Irlanda, que é um concorrente direto da carne brasileira. Tá? O jornal mais famoso de lá colocou isso na manchete de primeira página. Então você tem uma parte, sim, que vem da concorrência. Agora você tem uma parte disso aí que vem da mídia especializada, tá? De dados e de estudos. E isso a gente pode capturar nos monitoramentos internacionais, e ao fazer isso nós inclusive repassamos esse monitoramento para o Ministério das Relações Exteriores e para o Ministério da Agricultura. Mostra uma dinâmica de mudança das detrações de mídias alternativas ligadas a ONGs para mídias tradicionais e especializadas. E isso é um problema muito forte, porque quem acompanha essas mídias tradicionais especializadas geralmente são pessoas do nível educacional mais alto e são formadores de opinião. E aí você cria chamadas como essa aí, que o Jim fez, eu conheço ele pessoalmente, fez no Twitter dele. Você tweetou de volta para ele? Então, eu só falei para ele, foi um jab no queixo que ele fez, tá? Eu não quis polemizar, porque é o seguinte: nós não podemos esperar, e seria muito ingenuidade da nossa parte, que os nossos concorrentes passassem a mão na nossa cabeça. Então, quando a gente faz um discurso com a plateia, que nós somos o maior conservador do mundo e, ao mesmo tempo, tem um número absoluto que de maior desmatador do mundo, você acha que o concorrente vai usar qual? Então, não vamos esperar que americanos, europeus e asiáticos venham falar que o Brasil é a coisa mais bonita do mundo. O jogo internacional ele é pesado, o jogo internacional ele é bruto. E é feito para quem tem competência para ficar nesse jogo. Então nós precisamos ter a competência de passar a percepção correta da realidade. Porque a realidade que nós temos é do melhor agronegócio do mundo, com as melhores leis ambientais do mundo, salvo a parte de criminalidade, que aí não está na mão do ministro aqui. Está na mão do Ministério da Justiça, da Polícia, dos órgãos controladores. Só lembrando um detalhe: quem é um grande crítico das leis ambientais que tem no Brasil é o senhor presidente. Pegar essa turma e enfiar na cadeia. Como disse bem o Marcelo, o agro brasileiro, o agro estruturado, o agro que faz as coisas direito, faz muito bem feito. E faz um muito bem feito que deve ser reconhecido lá fora e que é, de fato, contaminado por esse agro que faz mal feito, ou mineração ilegal, ou uma série de outras madeireiras ilegais, etc. A questão que cabe aí é uma diferença em quem está no poder público e talvez quem desempenha na parte científica ou no setor privado, enfim, cada um cumpre um papel. Tem uma obrigação diferente e as coisas se complementam. Quem está no governo tem a obrigação, de alguma forma, a solucionar o problema de todos os brasileiros. E me parece que nos últimos 15, 20, talvez até mais 25 anos, o que nós fizemos com relação à Amazônia foi a política do avestruz. Faz de conta que não tem mineração, e a mineração correndo solta. Garimpos de toda sorte, em vários lugares, enfim. Isso não começou agora em janeiro de 19, isso vem de muito tempo. O próprio exemplo de Serra Pelada é de muito antes do governo. Mais de 800 garimpos ilegais. Pois é, mais de 800 garimpos ilegais. Toneladas e toneladas de ouro, pedra preciosa sendo retirados e levados embora à margem da lei, à margem do conhecimento, da tributação, da geração de emprego, o que mostra que a política do avestruz não foi boa. Também não foi boa na parte da madeira. Nós fizemos de conta que a sociedade não poderia explorar a madeira, e aí a madeira ilegal correndo solta. Aliás, para piorar isso, e com isso eu vou falar rapidamente, a madeira ilegal se tornou ainda mais ilegal quando a gestões anteriores, tornaram cada vez mais restritiva, colocando espécies de madeira em listas ameaçadas, com isso asfixiando quem trabalhava direito.
Então calma aí, ele tá reclamando de colocarem espécies ameaçadas na lista de proteção, é isso mesmo? Foi isso que eu entendi? Deixa eu voltar aqui 10 segundos. Tornaram cada vez mais restritiva, colocando espécies de madeira em listas ameaçadas, com isso Bom, foi isso que ele falou mesmo. Ele falou ali que ele tá reclamando pelo que eu entendi, ouvi 2 vezes, de espécies ameaçadas colocadas em proteção. Olha o pensamento do indivíduo. asfixiando quem trabalhava direito. Você vai jogando as pessoas para a ilegalidade. E quando as pessoas vão para a ilegalidade, não tem meia ilegalidade. Ela vai para a total ilegalidade. E aí o Estado não controla nada. Mas, ministro, deixa eu contra-atacar algumas coisas, que me desculpe, inclusive colocar as ações anteriores. O senhor perguntou por que não foi feito nada anteriormente. Primeiro, eu quero dizer que aí não há uma questão, primeiro, política. Que a primeira pessoa que criticou os dados do INPE foi o presidente Sarney, e depois, em 2008, o Blair e o Maggi, inclusive com o Lula, criticaram os dados do INPE. Então, não tem questão ideológica aqui. Olha, eu fui pesquisar o histórico dos ministros do meio ambiente, da área, e encontrei até mesmo, num determinado momento, a ministra Marina Silva fazendo reparos à questão, a como era feito o monitoramento do satélite. Eu vou voltar a essa questão depois, quando nós discutimos dados, mas deixa eu colocar um pouquinho do agronegócio. O que faltou, ministro, e eu espero que vocês estejam conscientes, que o Bolsonaro até falou na campanha, é usar a ciência brasileira. O agronegócio brasileiro cresceu principalmente uma pessoa chamada Joana Domerainer, pesquisadora da Embrapa, que mostrou como incorporar nitrogênio no solo. Isso que deu prestígio. Foi o grande desenvolvimento do Brasil, foi a Embrapa. Pergunta a um sujeito chamado Silva Cristana, professor da Universidade de São Paulo, que foi presidente da Embrapa. O que está faltando, e aí para fazer um desenvolvimento científico, é usar a ciência. Por exemplo, vocês falam de fazer desenvolvimento sustentável. Pergunta ao senhor ministro do Meio Ambiente. Consultar o INPA, consultar o Museu Geld, consultar o Instituto Mamiraá, que sabem muito mais, que qualquer um do governo agora executivo sobre isso, sobre a Amazônia. Sabe muito mais. Então, um programa de desenvolvimento sustentável tem que ser articulado entre academia, empresas e governo. Usar livros de desenvolvimento sustentável da Amazônia, esqueci o nome da autora, que 2 ou 3 anos atrás, mostrado na SBPC. Os estudos são enormes. O que nós temos, o Marcelo está falando de coisas publicadas na imprensa, o que nós usamos é publicação científica, ministro. Eu, quando fui ver o que eles falam, fui ver trabalho científico. Como qualquer cientista, é isso. É o que você faz. Você não vai ler informações no Twitter, você não vai ler informações no WhatsApp, você vai ler informações em papers, que eles são papers publicados e indexados e são revisados por pares. É ali que é feita a discussão científica. Não balela como vocês usam, não coisa de jornalzinho. Gostei do vocês usam. De Twitter, admiro, desculpe Marcelo, que usa Twitter, eu não uso Twitter. O que eu quero ver... Mas fica difícil trabalhar sem usar Twitter. Quando se fala em ciência... Eu entendo o que você está falando, Galvão. Uma coisa que um dirigente, qualquer dirigente de um país tem que entender, que quando se trata de questões científicas, não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade, nem militar, nem política, nem religiosa. O problema é quando é assim. Ciência é aberta, ciência é feita sem pensar em nacionalidade, é feita de você querer desenvolver, então não importa quem que fez. Uma verdade científica é uma verdade científica, não importa. É isso que ele quis dizer aqui. A ciência está disfarçada, a ideologia está disfarçada dentro da ciência. E isso não existe para nós. Claro que existe. Claro que existe. A própria sua fala mostrou isso. O que ele está falando aqui, né? Porque você vai ver, ele está querendo... Não, vamos ver mais o que ele vai falar, depois eu critico. Não, o que nós vimos há muito tempo é a ciência se arrogando o direito de dizer isso, aquilo, e na verdade, como o seu exemplo acabou de dizer, o senhor citou 3 instituições que já existiam antes do presidente Bolsonaro, e eu pergunto, por que essas 3 instituições, com os governos anteriores, ditos administrados na parte ambiental por aqueles que também se arvoram de conhecedores absolutos do ambientalismo? Então quer dizer, porque os outros não fizeram, você vai fazer o mesmo erro e não vai fazer. O seu argumento... Todo ele está sendo, os outros não fizeram, então por isso nós não vamos fazer. Difícil, né?
Por que eles não fizeram? Por Eles que fizeram, não o trabalho tem que ser Basta governo que não fez. basta ir na O governo que não fez. Mas O o governo senhor estava lá o senhor está antes de criticando o janeiro. INPA. Eu Você estou vai criticar o criticando INPA, o o seu raciocínio Guedes. do raciocínio, Instituto Mamirão. há um grau de aparelhamento dessas instituições. Não existe, ministro. Total, a sua Existe. postura com o presidente Ele vai falar do presidente, eu quero ouvir o que ele vai falar do Bolsonaro. Vamos ver aqui. mostrou isso. Não, a minha postura com A o forma ministro. como o senhor se referiu ao presidente da República Isso daqui eu preciso de uma resposta agora. Você me desculpa. O presidente da República, ministro, chamou os dados do INPE de mentirosos. Então, o senhor me escuta até o final. os dados foram mesmo. Não. Duas coisas. Sim, o Bolsonaro falou que os dados são mentirosos. E lembrando que no início, o próprio Salles falou que os dados não eram mentirosos e agora está voltando. O senhor não consegue manter 10 minutos a própria coerência, né, claro, Salles? Os números Se o estavam senhor está errados. falando, Nós mostramos isso. Mas, semana ministro, passada. ministro, o senhor me Não, os dados não estavam errados. Você não mostrou nada e isso já está muito bem provado, cara. Desculpa se você acha que aquela demonstraçãozinha, que não era uma demonstração, porque todas as coisas que estavam lá são previstas no tipo de monitoramento e não são um problema para nenhum tipo de monitoramento, são um problema. É falta de conhecimento seu. Só uma observação, no começo do programa o senhor disse aqui que o senhor não estava questionando os números, o senhor estava questionando a forma de divulgação. Não foi Mas isso? desculpe, Renato, mas deixa eu Fica à explicar. A cara dele ali do. Que o senhor não estava questionando os números, o senhor estava questionando a forma de divulgação. Não foi isso? Desculpe, Renato, mas deixa eu discutir pessoalmente porque ele veio e foi a razão. Eu quero dizer claramente a razão que eu fui tão rígido com o presidente. Não, desrespeitoso. Desrespeitou. Desrespeitoso caralho, né? Porque, desculpem o meu palavreado aqui. Por quê? O Bolsonaro falou que os dados eram mentira e que o Galvão estava a serviço de uma ONG. Ele está falando então, quer dizer que existe uma conspiração, existe uma coisa maior para poder afetar o Brasil. Isso é uma coisa muito perigosa. A questão o Galvão é um cientista famoso mundialmente. Você está falando que o cara está se vendendo sobre isso, então você está falando que o Instituto está permitindo que outras pessoas falem sobre isso. Então, quer dizer, o desrespeito já começou ali. Você dá uma carcada num cara que fala isso, não importa o cargo, não importa. A gente está falando aqui de uma discussão científica e o cara acha porque ele é o presidente, ele pode falar. Então ele não pode falar, eu mando, vai a merda. Desrespeitoso, de jeito nenhum. Desrespeitoso foi o presidente da República com a ciência brasileira. Vamos colocar no tempo. Concordo. O que ele falou? Ele falou, categoricamente os dados do INPE são mentirosos. O que ele está acusando? Está acusando todos os cientistas do INPE, inclusive o Carlos Nobre, inclusive todos, o Antônio Divino Moura, todos eles, de terem cometido crime de falsidade ideológica. Não disse nada disso. Essa é a sua interpretação. Se ele disse... Se está dizendo que as pessoas estão publicando um dado numa plataforma oficial de maneira mentirosa a serviço de forças externas, é o quê? Então, digamos, é isso. Então não tem também minhas palavras aqui, caro ministro. Cientistas que estão junto com o senhor nessa história toda de que o governo não respeita o cientista. O governo colocou o Marcos Pontes para liderar o Ministério da Ciência e Tecnologia. É o maior orçamento que pode Ele colocou o ministro Marco. Você quer que eu coloque aqui a redução do orçamento do orçamento do Ministério do MCTI? Porque não só aumenta, ele só diminui. Ele está aumentando no negativo, né? Pontes com 13 militares. Falam do aparelhamento, 13 militares. Desculpa, Marcelo, você entrar na confusão. Deixa o Marcelo entrar na Eu tenho que conversa. responder. Então, vou só te pedir, por favor, Galvão, seja breve, porque o Marcelo quer Não vou entrar ser na conversa breve. também. E além de acusar, ele me acusa de estar a serviço de uma ONG internacional. Acabei de receber agora a mensagem do ministro de Ciência e Tecnologia de Portugal, indignado. Eu não sou uma criança. Eu tenho uma respeitabilidade internacional enorme. Como é que ele fala frente? No dia seguinte, eu recebi 30 mensagens de colegas do exterior. O presidente da República me acusa de estar... Você não acha isso errado, ministro? E só lembrando que você pode falar, as pessoas estão falando isso. O sistema DETER, existe até uma reportagem feita, pessoal da NASA, elogiando o DETER e falando do absurdo que foi essa chamada. Então, eu já expliquei no meu vídeo anterior como o DETER funciona e
É ridículo isso, esse papel que o Salles está fazendo. Me desculpa, mas seja sincero. Eu acho que é aqui uma linha divisória. O presidente é uma autoridade política. E como autoridade política, ele tem uma determinada... Mas não é autoridade moral para falar isso. Eu concordo. Não tem Ele é autoridade presidente da moral República, para ele é a autoridade política. Não é moral. Então, desculpa, foda-se que ele é presidente da República. O senhor que coloca os cientistas acima dos cidadãos tinha que ser o primeiro Coloca a a ter ciência. tido, era o primeiro a ter que ter tido autocontrole e postura O presidente compatível. teve autocontrole. Mas o senhor disse que... Não, pera só um minutinho. Bom, a discussão é tão óbvia que eu nem vou nem comentar, vai. Só um minutinho. Galvão, ministro, todo mundo vai falar de novo. Daqui a pouquinho eu preciso fazer um intervalo, mas o Marcelo tem que dar o ponto dele antes disso. Voltando lá ao início da nossa conversa. Opa, Esse tipo de debate, que não leva absolutamente a lugar nenhum, mas leva a uma reverberação internacional extremamente negativa. Apesar de você não acompanhar o Twitter, mais ou menos uns 500 milhões de pessoas acompanham no mundo. Então a gente precisa estar linkado nisso aí. Amanhã, após o programa, essa discussão já vai estar reverberando. Então, novamente a gente volta entre a realidade e a percepção. Se há uma questão científica ou política, a gente tem que sentar na mesa e discutir a questão científica e política. Você sabe onde nós estamos perdendo o jogo, doutor Galvão, onde nós estamos perdendo, ministro? É porque nós ainda não já percebemos aqui no Brasil que existe uma nova diplomacia mundial que chama-se diplomacia ambiental. Isso. Alguns países se aperceberam disso de forma mais rápida do que o Brasil, lamentavelmente, porque o Brasil é o líder mundial nisso, e estão se reinventando e ganhando muito dinheiro em cima disso. Leia-se Nova Zelândia, leia-se Tailândia, leia-se Canadá, Costa Rica, são todos países que têm mineração, que têm agricultura, que têm de tudo. Mas mesmo se eles conseguiram, através desse novo modelo que chamamos diplomacia ambiental, dar uma transparência nos seus atos e divulgar para os seus consumidores lá fora os atos que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma campanha de comunicação sobre o agro, quer ver a melhor campanha que a gente possa fazer? É ter esse compromisso da sociedade de diminuir o desmatamento ilegal. E a partir do momento que a gente diminuir 10%, o governo brasileiro vai para o exterior e fala, olha, existe uma campanha em andamento, nós já diminuímos 10% do desmatamento ilegal. Aí não é marketing, é comunicação. São duas coisas completamente diferentes. Então, assim, a gente tem que parar com esse tipo de discussão. As discussões políticas, elas são saudáveis e devem acontecer. Mas as discussões técnicas, que é isso que nós estamos fazendo, a gente tem que fazer a portas fechadas e chegar às devidas conclusões. Aqui eu discordo completamente do que ele falou. Porque, novamente, que a gente está falando de uma discussão de interesses de dados, de interesse de utilização, de como isso é feito o monitoramento. Tudo isso não pode ser feito a portas fechadas. Tudo isso tem que ser feito de maneira aberta. Porque essa é a maneira que se faz. Se faz trazendo mais pessoas, porque isso traz confiabilidade para os dados, isso traz confiabilidade para os métodos, isso faz toda aquela discussão ficar clara e você traz mais pessoas para poder fazer o discurso mais forte. Então aqui eu discordo completamente dele no que ele falou. É o oposto do que tem que ser feito, pensando ainda mais em ciência. E assim tocar o nosso Brasil para frente. Quando a gente assume o papel da diplomacia ambiental, a gente está beneficiando não é só o agro, nós já está beneficiando o país. nós vamos falar de números, diplomacia ambiental e outras questões, mas eu preciso fazer um rápido intervalo. O senhor é um ministro do meio ambiente e é ministro de um governo que tem uma agenda que, com o passar dos meses, está sendo colocada na praça. O presidente tem a maneira dele de falar e, na maneira dele de falar, ele às vezes diz coisas que vão... que entendo totalmente na contramão dessa diplomacia ambiental, quando ele diz, por exemplo, que não dá para se preocupar muito com a questão ambiental, que isso é coisa para veganos. Quando o mundo dos negócios sabe bem que é muito além disso. Eu sei que o senhor está prestes a viajar, que o governo está preparando uma campanha para falar do agronegócio brasileiro, para falar de sua política ambiental. Tem um ruído aí, ministro, quando o senhor for lá para fora, o que o senhor vai ter que explicar? Bom, em primeiro lugar, tem razão o Marcelo quando coloca de que esse ruído acontece, que há realmente uma utilização dos nossos concorrentes dessas discussões feitas no Brasil, feitas inclusive em momentos fora da imprensa, inclusive no Congresso, enfim. Acho que há de fato um trabalho a ser melhorado do ponto de vista de comunicação, mas como disse bem também o Marcelo, não basta só comunicação. Se fosse só isso, era contratar uma empresa
uma agência de propaganda, ir lá fora, criar um logo e fazer. Não é isso. Eu acho que nós temos que E de logo a gente já viu que tem que contratar alguém mesmo, né, rapaz? mostrar o que o Brasil faz e mostrar porque fazemos coisas muito corretas e mostrar o que vinha sendo feito, o que se agravou eventualmente nos últimos anos, como a gente viu de 2012 para frente, e dizer o seguinte, como é que nós atacamos a causa. E a causa, e aí é uma posição que eu tenho muito clara, eu acho que a causa desses problemas da Amazônia, se nós não enfrentarmos de frente, é a ausência de dinamismo econômico, que poderá vir pelo bom uso da biodiversidade, se nós soubermos fazer isso, mas fazer isso em curto espaço de tempo, dar realmente uma solução concreta para as pessoas e mostrar que a biodiversidade é mais do que um discurso, mas propriamente o resultado na prática para quem está lá, sob pena de não o fazendo, continuar essa pressão ilegal sobre a Amazônia. Então, compartilhar com o mundo também esse desafio. Como é que vocês, mundo, vão nos ajudar a fazer essa sustentação, dizem de maneira até correta, não estou negando, de que a Amazônia tem uma importância mundial para o clima, questão de absorção de carbono, não é a história do pulmão e tal, mas tem a questão dos rios voadores e tudo isso. Então, como é que o mundo vai ajudar o Brasil? Mas de verdade, né? Quer dizer, nós estamos falando, eu até gostaria de dizer aqui uma ideia que nós tivemos. O mundo ajuda o Brasil, me ocorreu agora enquanto o senhor falava, o mundo ajuda o Brasil no Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia é $1 bilhão, foi $1 bilhão, agora já tem metade. $1 bilhão para a Amazônia não é nada. A mesma coisa que eu te dar R$10 e falar, resolva o problema de São Paulo, R$10, tá? Não é esse o problema. Até porque o Fundo Amazônia, ele é bem anterior ao Acordo do Clima, por exemplo. Não é? Acordo do Clima 2015, Fundo Amazônia 2008. Então nós estamos falando aqui uma conta que faria sentido, essa sim, se essa conta estivesse acontecendo, você teria toda a razão. $100 por metro quadrado da Amazônia por ano. Dá $500 bilhões por ano para a Amazônia. São 5 milhões de quilômetros quadrados, vezes $100, né? Dá 5 bilhões de metros quadrados, vezes 100 dá $500 bilhões para a Amazônia. A gente resolve o problema da Amazônia imediatamente, não vai ter mais ninguém pobre na Amazônia, passando fome, tendo que ir para cima da floresta para colher a madeira e vender e alimentar os seus filhos, e fazer o garimpo para alimentar seus filhos. Ou seja, se nós queremos resolver o problema da Amazônia, a primeira coisa é... Uma conta idiota. Ele falou que tem 20 milhões de pessoas na região amazônica. Eu não sei. Se é verdade, não é o número que eu sei. Então, só para facilitar a conta, vamos falar que é 40. Então, a gente está falando que 500 bilhões dividido por 20 milhões dá $20 mil per capita. É isso, né, por ano. Então a gente tá falando de R$80 mil per capita por pessoa. Não sei, vamos ver. É um número irrealístico, eu diria, mas vamos lá. É dar condições, dinamismo econômico para quem lá vive. Se nós enfiarmos a cabeça no buraco e fazermos de conta que as pessoas que vivem lá não precisam ter uma alternativa econômica já, não é daqui a 10 anos, é agora. Esse problema não vai acabar. Galvão, uma última pergunta sobre os números que eu preciso fazer. Na esteira de toda essa discussão, o governo ventilou nos últimos dias a possibilidade de contratar uma empresa privada para fazer ou auxiliar no monitoramento do desmatamento da Amazônia. Eu sei que a equipe do INPE é muito contrária a essa ideia, eu queria que você explicasse por quê. Primeiro, para não dar a impressão que eu estou fazendo um discurso político, essa mesma proposta, quando houve o problema com Blaio Maggi em 2008, foi feita pelo presidente Lula. O presidente Lula queria tirar o sistema DETER do INPE. O então o diretor do INPE, o Dr. Gilberto Câmara, que nada mais é hoje o diretor-geral do órgão das Nações Unidas em Genebra, responsável por essa questão de observação da Terra, para ver o nível de pessoa que nós estamos falando. Ele virou-se para o presidente e falou: presidente, se o senhor quiser tirar do INPE, tire. Mas a credibilidade dos seus resultados mundial não vai ter a mesma. Foi isso que eu falei anteriormente. Porque quando existe toda a questão da liberdade dos dados, de serem feitos dados públicos, existe toda uma questão de dados que fazem que isso seja reprodutivo por qualquer um. A partir do momento que você vem a questão, por que os números não bateram o que eles queriam, eles estão tirando, isso tudo vai alterar a percepção que se tem da validade daqueles dados. E novamente, eu falei isso no meu vídeo anterior,
Não é como se só o INPE pudesse fazer essas medições. Os dados que são utilizados pelo DETER são de satélites que não são brasileiros. Mesmo se for pegar o CIBERS, que é o mais brasileiro que a gente tem dos satélites, que é uma colaboração brasileira com a China, é um satélite que metade não é nosso. Então, quer dizer, todos esses satélites que são utilizados por outros países que eles também têm acesso a esses mesmos dados. Outros satélites que não são utilizados pelo DETER conseguem fazer visualização da Amazônia e conseguem fazer números compatíveis. E lembrando, todos esses caras, agências espaciais, NASA, ESA, todos eles estão defendendo os números do INPE, porque todos eles sabem que esses números são compatíveis com o que acontece na realidade. Então você tirar isso, qual que é a razão de se tirar? Qual que é o ganho que você vai tirar? Por que você está fazendo isso? Tudo isso tem que ser pensado, e ao se fazer, mostra que eles não pensaram em nada disso. O presidente Lula voltou atrás e, por insistência da ministra Marina Silva, fez o que o ministro deveria ter feito agora. Ele pegou um voo com Blairo Macho, ministro Silva, diretor do INPE, e foram nas regiões que o INPE estava desmatado, e caiu por terra toda a acusação do Blairo Macho. Isso é simples de fazer. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse ataque tem, e é necessário que nós atuemos junto. O ministro do Meio Ambiente começou desde antes da campanha a criticar os dados do INPE, que não tinha precisão correta, que não é verdade. Para atuar não precisa de olhar, imagine dizer que 10 árvores na Amazônia foram derrubadas, precisaram de uma resolução de 2 metros, é quem não entende do assunto, desculpe. Mas nunca nos comunicou nas gestões anteriores. Toda vez que o IBAMA tinha uma necessidade, nos comunicava e nós fornecíamos. O que eu quero dizer, se ele quiser contratar uma empresa, ele pode. Até disso, admiro com um servidor do governo, disse que vou contratar a Planet. Nem sabendo quem fazer licitação, então já fala Planet. Mas vamos voltar atrás. O que eu propus ao ministro hoje, antes de começar, ele está correto e que os sistemas têm que ser melhorados absolutamente correto. Isso tem que ser feito com a participação da ciência brasileira aqui no país. Quem conhece isso é o INPE. Quem sabe fazer coisas, a Amazon, que é uma ONG, não tem essa loucura contra a ONG, existem ONGs que trabalham imensamente a favor do Brasil. A Mapa Biomas Alerta, várias universidades, faz um consórcio, vamos organizar, vamos dar todo o apoio ao ministro e vamos desenvolver um sistema mais avançado, mas usando a ciência brasileira. Pare com esse negócio de vender tudo para os americanos. Com todo respeito, professor, o nacionalismo do seu discurso é uma coisa indisfarçável. O Bolsonaro não falava que ele era um nacionalista em primeiro lugar? Seu chefe falava isso, hein, rapaz? E isso, na minha opinião, é um dos grandes problemas pelos quais nós temos um sistema que não é up-to-date. Não é o melhor que nós temos, porque é tanto ufanismo com coisa nacionalista que a gente, ao invés de ter o melhor, a gente tem o que tem só porque é brasileiro. Bom, ele tá completamente errado aqui. Agora é que ele chutou o balde, falou nada com nada e realmente ele falou aquilo, mostrou que o conhecimento dele sobre isso é de alguém que nunca leu nada além do WhatsApp. Vamos ser muito sinceros aqui agora. Por quê? Vamos lá. A ideia de se desenvolver um sistema nacional, de se estimular a ciência nacional, é você construir uma maneira que você vai ter um sistema que possa ser reproduzido por outros lugares, que você possa desenvolver esse know-how interno e que você possa melhorar a capacidade da sua ciência de se fazer outras coisas. É por isso que países investem em ciência. É por isso mesmo que você tem que ter esse tipo de sistema feito internamente. Não, quando você contrata uma empresa externa, não existe a transferência de tecnologia. Segundo lugar, como eu já falei, o sistema DETER, o sistema PROED, ele é extremamente bem reconhecido internacionalmente. Eles são sistemas que são conhecidos como sistema de ponta. Obviamente, a tecnologia que é utilizada neles depende muito do tipo de satélite, coisas assim. Mas isso você pode contratar mais satélites, você pode fazer outras maneiras de você aumentar a precisão daquilo que se faz. No entanto, todo mundo sabe que são sistemas muito bem vistos e muito precisos no que se faz. Obviamente, todas as questões existe um cuidado de quanto dinheiro você está colocando, quantos satélites você está colocando. Isso tudo vai determinar a precisão do que se faz. Então, são sistemas bem vistos, são sistemas bem modernos. O DETER teve uma atualização recente, né, que agora chama DETER B, porque ele tem uma atualização recente, 3, 4 anos atrás. E toda a questão do que ele acabou de falar aí, do nacionalismo e tal, é tão errado que não chega a estar certo.
é tão fora da lógica que não chega nem a estar errado. É isso. É tão errado que não chega nem a estar errado. É isso. Com relação ao Amazon, o Amazon recebeu 40 milhões de reais do Fundo Amazônia. 80% dos 40 milhões gastou em salário dos seus funcionários. Ou seja, virou um grande instrumento para sustentar o próprio funcionário da ONG. Então, aqui nós estamos falando de contratar um serviço que é para complementar o do INPE. Nós não estamos querendo substituir, o senhor citou o exemplo do presidente Lula, que quis tirar o INPE, etc. Não tem nada a ver com o que nós estamos propondo. Nós estamos propondo, continua com o PRODES, com o nosso apoio, continua com o INPE, com o nosso apoio, retoma o Terra Classic. Observa que ele não citou o DETER, né? Se o senhor quiser explicar o que é, seria bom. Com o nosso apoio, faz 3 anos, 3 ciclos ou 2, agora fará o terceiro, que não se faz o Terra Classic, a gente quer que faça. Inclusive, oferecer recursos do Ministério para isso. Vamos rapidamente, porque nós não temos muito tempo, explicar o que é o Terra Classic para quem nos assiste entender. O Terra Classic, o ministro tem uma crítica que ele tem feito a desmatamento, que ele está correto. O DETER, o PRODES, ele dá o desmatamento da floresta nativa, mas não computa como foi a regeneração e a utilização da terra depois. Então, nós fizemos um sistema num acordo de colaboração técnica com a Embrapa há vários anos, fazemos a cada 2 anos, porque a regeneração não é tão rápida assim, a cada 2 anos dá a informação como foi regenerada, utilizada aquela terra, que ele tem toda a razão, essa informação é bastante importante. Mas deixamos de fazer a partir de 2014, porque esse era um recurso do BNDES, que deixaram de ser passado por INPE, e eu, apesar das divergências com o ministro, considero muito boa a proposta dele, de nós voltarmos, e vamos fazer isso sim, em colaboração com o IBAMA. Quer concluir, Ricardo? Eu acho que é isso, é trabalhar em conjunto para coisas boas serem feitas. Nós estamos dispostos a apoiar não só a parte técnica vindo pelo INPE, a parte econômica do Ministério com o orçamento que tem, que pese os contingenciamentos que nos foram impostos em razão da crise econômica que herdamos, mas temos coisas para fazer. E acho que é mostrar que ninguém quer esconder nada. Só que nós queremos ter os melhores dados para traçar as melhores políticas públicas, na linha, inclusive, que o Marcelo comentou há pouco. Essa questão da repercussão internacional, vou só jogar uma informação na mesa e, Marcelo, você pega para ela e para o que você quiser, até porque, infelizmente, estamos chegando no final. Essa questão da repercussão internacional e dos artigos em imprensa estrangeira, essa semana saiu um artigo na revista Foreign Policy que começava com uma provocação fictícia, de um futuro próximo, 2025. Não sei se vocês chegaram a ver, em que está dizendo lá que o presidente dos Estados Unidos estava ameaçando usar de força bélica contra o Brasil para interromper, para que os brasileiros parassem de desmatar a Amazônia. Essa discussão sobre a internalização da Amazônia vai e volta, e ela de alguma maneira ganhou novo fôlego agora com esse noticiário que nós estamos comentando aqui. Marcelo, o que é a diplomacia ambiental que você defendia no final do primeiro bloco, e o que quem atua nessa área pode fazer diante de discussões como essa que voltam a surgir? Renato, tentando ser o menos rude possível, ficção e gente falando bobagem você acha em qualquer canto no mundo. Então não é só aqui que a gente vê isso. Quando eu li essa matéria, isso é de uma... E olha que a gente pode também esclarecer para quem nos assiste que a Foreign Policy não é qualquer revista. Não é, mas eles foram infelizes. As grandes revistas e jornais também são infelizes, e isso é de uma bobagem tremenda. Eu não quero voltar aqui aos tempos de... Quando mandaram essa matéria para mim, aí eu falei, eu já li alguma coisa sobre isso, mas foi lá na década de 70. Será um déjà vu? Sabe, não tem a menor condição. Complementando aqui o negócio que o ministro colocou, que é a questão de a gente receber pelo nosso inventário, pelo nosso estoque ambiental. Tá? O pagamento de serviços ambientais é algo que é eminentemente importante para o Brasil como um todo. E começa por um trabalho doméstico que nós temos que fazer. Vamos relembrar o Código Florestal, que foi aprovado em 2012. Nós temos lá o artigo 41, que versa sobre pagamento de serviço ambiental. Só lembrando novamente que quem é uma pessoa que é um crítico aberto do novo Código Ambiental é o senhor presidente. De regulamentação. Nós estamos em 2019
e estamos esperando pela regulamentação. Tá? Alguns pontos que foram judicializados no Código Florestal foram pacificados pelo Supremo o ano passado, 68. E o acórdão deveria ter sido publicado em 6 semanas, e já se passaram um ano, e o Supremo até hoje não publicou. Segunda pergunta, por que? A gente tem a mania de chegar nos debates e falar isso é um problema do governo, isso é culpa do governo. Então vamos começar a setorizar. Nós temos o judiciário que não está contribuindo nesse processo de abaixar o nível das tensões que envolvem a parte florestal, ambiental e do agronegócio brasileiro. O legislativo tem a sua parcela de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, a gente vai para fora, o ministro pode ir para fora, a Tereza Cristina onde vai, o Paulo Guedes, todo mundo vai e fala da complexidade, da força do nosso Código Florestal. Nós não podemos estar tentando mudar esse Código Florestal todo dia. Tá? Diferente de quem mesmo? Tem um PL no Senado querendo acabar com a reserva legal. Isso é um desastre brasileiro. Isso é um negócio que não deveria passar nem pela comissão, porque é efetivamente um desastre em termos de percepção e de imagem. O senhor pode dizer o PL foi proposto por quem? Eu não vou... Doutor Galvão, eu não estou aqui para discutir política. É o PL do senador, estamos falando do PL do senador Flávio Bolsonaro. Exato, eu estou aqui para discutir o evento da causa e não o provocador. Ainda bem que a política não está ideologizada, que a ciência não está ideologizada. Não, Salles, não é que tá idealizada. É que você já viu o que tá propondo. O filho do presidente, aquele que não vai no banheiro sem falar pro pai, sem pedir autorização do pai. E na verdade também consegue um dinheirinho do Queiroz por fora, né? Chega e propõe isso. Quem que você acha que tá de acordo, meu caro? Sabe, é difícil, é muito difícil. O mensageiro pouco importa. Para mim, o que é importante aqui é o resultado que o mensageiro pode trazer com esse tipo de coisa. Então, veja bem, dentro do Acordo de Paris, que nós continuamos, ótimo, excelente, eu sei que o senhor trabalhou muito para a gente ficar lá dentro, tem um capítulo, que se não me engano é o capítulo 6, que reza sobre transações, sobre mercados, é o artigo 6º, tá? E lá dentro tem toda essa questão de pagamento de serviços ambientais, trocas, etc., que infelizmente nós não estamos participando ativamente. O Brasil tinha que ser líder disso e não deixar a China liderar. Tem comissões que são lideradas até para a Arábia Saudita, sei lá, o Brasil tinha que estar lá dentro. Então, assim, se nós queremos receber o pagamento de serviço ambiental, nós temos que estar na liderança de todos os debates nesse sentido do mundo. Nosso tempo está quase acabando, mas fala, ministro. Não, nós debatemos essa questão do artigo 6º do Acordo de Paris no G20. Tem um grupo no governo trabalhando sobre isso, inclusive envolvendo mais de uma área, economia, agricultura, meio ambiente, que é como a gente monetiza, como disse bem o Marcelo, pelos pagamentos pela nossa floresta. Ou seja, if you don't pay, do not complain. Se você não paga, não reclama. É uma forma de criar um mecanismo nesse sentido. Olha, eu vou, infelizmente, ter que parar por aqui. Por mim, a gente continuava, mas olha, mais 2, 3 vezes o tempo, porque está muito interessante. Mas, infelizmente, o tempo do painel de hoje acabou, a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço. Pronto, então, novamente, vamos ficando por aqui. Acho que já meio que terminou a discussão. Então, em resumo, vocês podem ver aí, é uma discussão que ela foge do bom senso, na verdade. Porque você tem um ministro do meio ambiente, que a coisa que ele menos fala é meio ambiente. A posição do Galvão, novamente, o Galvão foi meu professor na faculdade, eu conheço ele, mas ele está defendendo a ciência, que é o que faz todo sentido nesse caso, que está falando de uma discussão científica. Para a discussão científica, de novo, é aquela discussão de que a gente sempre fala de Estado versus governo, ciência não ciência. Não importa quem que é o que está na frente do governo. O que importa é uma discussão científica, que é verificada por pares, que é internacional. Ela não é uma discussão localizada. A posição do Carli Marcelo, da Associação dos Agricultores, do Agronegócio, tal, me foi surpreendente. Cada vez mais, isso eu tinha ouvido falar, até o meu grande amigo Gustavo Rebelo, Gu-Rebel, lá do Twitter, já tinha falado anteriormente outras situações. Cada vez mais o agronegócio, ele precisa, até por questões internacionais, pressão de outros países, se tornar mais verde, se tornar mais preocupado com as questões ecológicas, e ele pareceu estar bem ligado com isso. Mas a questão ali, que de novo a gente viu que mentiras, o Salles mentiu diversas vezes, falou informações erradas, desatualizadas, ou escondeu mentiras absurdas. Isso tudo mostra que é o tipo de debate que a gente está tendo. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que meus comentários tenham ajudado vocês nessa discussão.
Se surgir mais alguma coisa, eu tinha falado que era meu último vídeo sobre a questão do INPE, mas surgiu mais esse. Se surgir mais uma coisa, estamos aqui de novo comentando. Beleza? Então ficamos por aqui e falou!